Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV. Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. 2022 acabou, foi um ano extremamente violento, um ano em que as pessoas estavam enlouquecidas, crimes bárbaros, deixando claro quem é o ser humano, deixando claro que a sociedade capixaba ela é violenta, ela é cruel, e ela, a cada dia que passa, fica mais perigosa. Não apenas no Espírito Santo, mas em todo o Brasil, em todo o planeta. Vivemos uma pandemia da loucura, uma pandemia da maldade, uma pandemia da psicopatia, da sociopatia, um surto psicológico coletivo, uma maldade coletiva instaurada em nossa sociedade. Eu quero compartilhar com vocês essa matéria do Folha Vitória, que faz uma retrospectiva dos crimes bárbaros que aconteceram em 2022. Está aqui, Folha Vitória, vamos fazer a leitura. Retrospectiva, os crimes brutais que chocaram capixabas em 2022. Essa é a quarta reportagem da série que reconta os ataques em escola, feminicídios e casos de estupro de crianças que ganharam repercussão ao longo do ano do estado. São vários crimes horrorosos. Eu tenho essa foto aqui desse menino que sofreu violência pelos próprios pais, foi parar no hospital, teve o ânus perfurado, enfim, casos horrorosos. Mãe suspeita de torturar o filho, pai acusado de abusar sexualmente e matar menino, casos de feminicídio e ataque em escolas foram apenas alguns dos crimes bárbaros registrados ao longo desse ano no Espírito Santo. Essa é a quarta reportagem dessa série. Retrospectiva 2022 relembra os crimes brutais que chocaram os capixabas. Vamos começar em 20 de março, na zona rural de Santa Maria de Jetibá. Uma mulher foi esfaqueada pelo marido, as filhas estavam numa casa ao lado, foram até o local e também foram esfaqueadas. Uma criança, uma moça morreu. Em 20 de março, um crime na zona rural de Santa Maria de Jetibá, na região serrana do Espírito Santo, deixou os moradores do município assustados. Uma mulher foi esfaqueada pelo companheiro dentro da casa. As duas filhas da vítima, que moravam próximo ao caso da mãe, ouviram a discussão do casal e foram ao local. Elas também foram esfaqueadas pelo padrasto, que fugiu logo em seguida. A jovem Angélica Otto, de 23 anos, morreu na hora. A mãe Ivanilda Otto, de 45 anos, e a irmã Fernanda Otto foram socorridas e sobreviveram. Então aqui está as fotos dessas mulheres que foram esfaqueadas por uma pessoa que fazia parte do círculo social delas. É um parente, quer dizer, um ato brutal de violência. O crime, segundo os vizinhos da família, contaram na época, aconteceu na frente das duas filhas de uma criança de 9 anos. O suspeito Valdenir Placer foi preso no mesmo dia do homicídio. Segundo a polícia, ele confessou ter esfaqueado a mulher e as duas enteadas e não demonstrou arrependimento. Ele foi iniciado pelos crimes de homicídio, triplicamente qualificado, motivo fútil, emprego de meio cruel e feminicídio. E por dupla tentativa de homicídio. De acordo com a Secretaria de Estado do Sejus, segue preso no centro de detenção de Viana. Diversos casos de estupro de crianças foram registrados no Espírito Santo ao longo do ano. Em um dos casos mais absurdos, a vítima foi os próprios pais. Um dos casos de grande repercussão do ano é do pequeno Jorge Teixeira da Silva, de 2 aninhos. O menino foi internado em um hospital de Vila Velha na noite de 4 de julho e morreu na madrugada seguinte. Segundo a polícia, ele tinha sinais de tortura e violência sexual pelo corpo. Então, essa criança aqui morreu em 2022. O pai e a mãe estão envolvidos no crime. Os pais do garoto Maicon Milagre da Cruz e Georgia Carolina Teixeira da Silva foram presos e denunciados pelo Ministério Público do Espírito Santo. De acordo com a denúncia, Jorge foi internado com choque séptico por peritonite decorrente das lesões provenientes da perfuração do reto e do ânus. Que coisa horrível.
Segundo a polícia, sangue e sêmen foram encontrados na roupa do menino. O pai se recusou a fornecer material para exame de DNA comparativo, ainda de acordo com a denúncia do Ministério Público. A mãe tentou encobrir as torturas sofridas pelo filho. De acordo com a Sejus, Michael está preso no Centro de Detenção Provisória de Viana e Geórgia, no Centro Prisional Feminino de Cariacica. Essa história toda, eu suponho que essa criança de 2 anos, esse menino de 2 anos, ele era vendido pela família. Então, a partir desses pais, eu suponho que vai se descobrir uma rede de pedofilia. Essa criança era vendida pelos pais, suponho eu. Ou então servia para fazer filmes pornográficos, pornografia infantil, que dá muito dinheiro. E o pai, suponho eu, participava e a mãe também. Esse vídeo era comercializado aqui, suponho eu. Porque tinha sêmen na roupa da criança e ele se recusou. Então essa criança era vendida, suponho eu, e também servia para filmes de pornografia infantil. E eles não vão falar nada, porque se eles falarem alguma coisa, eles morrem provavelmente, porque deve ter gente importante envolvida nisso. Desculpa a tosse. Um mês antes, tem outro caso também. Um mês antes, um menino de 9 anos que foi agredido pela mãe, bateu nele com a mangueira e fez ele beber a própria urina. O caso aconteceu em 8 de julho e foi denunciado pela família. Segundo os parentes, a agressão teria sido cometida pela mãe do garoto porque o menino teria deixado de fazer as atividades de casa. Além das agressões físicas, a criança também teria sido vítima de violência psicológica. O menino foi retirado do convívio da mãe e encaminhado para a casa dos familiares por meio do conselho tutelar. Aqui estão as costas da criança. Então são esses casos. Outro caso, uma menina de 11 anos confessou ter matado a própria mãe com a ajuda do namorado. Ela tem 14 anos, assassina. O crime aconteceu em 27 de outubro na casa da família no bairro Jaburuna, em Vila Velha. A menina registrou em um diário a ideia do assassinato. Em uma das páginas ela escreveu que mataria os pais para poder ficar com o namorado. Abre aspas, eu estou completamente apaixonada por um garoto, a gente vai matar meus pais para ficar juntinhos. Desgraçadas, né? E aqui tem a cartinha dela, de assassinato, do diário dela. Aqui, ó, que gracinha. O adolescente contou que atraiu a mãe da menina, uma mulher de 38 anos, e quando ela se aproximou, começou a dar facadas. A menina também desferiu os golpes contra a mãe. Ainda no depoimento, o menino disse que a mulher chegou a se trancar no quarto após as facadas, mas depois abriu a porta. Quando a menina e o namorado entraram, ela estava caída no chão sem vida. Em 19 de agosto, um jovem invadiu a Escola Municipal de Ensino Fundamental Heber Lousada Zipinote, no bairro Jardim da Penha, em Vitória. Henrique Lira Tred, de 18 anos, estava com um arco e flecha e flechou professores e alunos e familiares, deixou professores e alunos familiares aterrorizados. Segundo informações da prefeitura da capital, o suspeito tentou invadir a escola pelo portão, mas teve acesso negado pelo porteiro. O rapaz então tentou forçar o portão e abrir, mas teve a tentativa novamente frustrada pelo profissional da portaria. Depois disso, ele escalou a grade externa da escola, que dá acesso a um corredor de serviços, e conseguiu acessar as dependências da unidade de ensino. Ele foi visto por servidores que correram para se esconder. A polícia foi acionada. Pessoas que estavam no local conseguiram detê-lo até a chegada dos militares. Esse caso aqui, desse rapaz, que foi o primeiro ataque dentro do estado do Espírito Santo. E depois teve esse outro em Aracruz. Me parece que há uma união de ataques aí. Existe algum tipo de grupo
impulsionando a esses jovens a atacar as escolas. Existe um ódio contra a escola não é um lugar fácil, a escola é um inferno, é um ambiente horroroso, é um ambiente de ódio, é um ambiente de raiva, é um ambiente de desequilíbrio. É claro que toda regra tem exceção, mas se você for perguntar para os professores que estão aí o que é o cotidiano escolar, todo mundo vai dizer a mesma coisa. É uma fofoca, é um desrespeito, e isso tudo acontece entre os próprios colegas de trabalho. Voltando a falar, segundo a polícia, Henrique teria completado o último ano letivo na instituição em 2019. Para a polícia, ele contou que tinha a intenção de matar 7 pessoas e em seguida iria provocar um confronto com policiais que acabariam atirando nele. O Sejus informou que o jovem está no centro de detenção provisória de Viana. Considera a maior tragédia registrada nesse ano os ataques que ocorreram em 2 escolas de Aracruz. Ele está lá, o assassino de Aracruz, ele está comendo biscoitinhos no IASES, tratado como se fosse um bebê. Considera a maior tragédia registrada nesse ano os ataques que ocorreram em 2 escolas de Aracruz, no norte do Espírito Santo. Deixaram 4 pessoas mortas e outras 12 feridas. Um adolescente de 16 anos, que todo mundo já sabe, invadiu as escolas, invadiu a escola estadual Primo Beach e o Centro Educacional Praia de Coqueiral, na manhã do dia 25 de novembro. O suspeito usou um carro do modelo Renault Duster, cor dourada e com as placas cobertas para se locomover entre as escolas. Primeiro ele entrou na escola estadual, onde atirou contra professoras. 2 delas morreram no local e uma morreu no hospital. Essa imagem todo mundo já lembra, né? É uma imagem terrível do assassino, né? É um homem alto, ele não é pequeno, não é uma criança inocente, é um rapaz alto. Planejou o assassinato. Um assassino criminoso que não pode ficar no círculo social, não pode conviver, manter relações sociais. Ele é um assassino perigoso, um homem que planejou o assassinato. Essa idade de 16 anos não significa nada. Ele já é um adulto, ele é um criminoso treinado, um criminoso preparado, um assassino preparado. Ele planejou todo o assassinato. Um homem perigoso que não pode ficar solto. E daqui a 3 anos ele voltará a manter seus contatos. Olha só como que ele é alto, olha só a coordenação motora, olha só a agilidade para pegar na arma, agilidade, passos largos, postura de homem, postura de atirador. Ele não é uma criança de 16 anos. Ele é um monstro, um homem preparado. Ele é um homem preparado que matou várias pessoas. E eu suponho que ele deva manter alguma relação com o outro louco cabeludo que entrou na escola, que tentou matar todo mundo a flechada. Eles têm alguma relação. E esse louco que matou todo mundo em Aracruz, ele foi impulsionado a fazer esse assassinato. Alguém plantou na cabecinha dele, maldosa, esse objetivo, esse crime. Vamos lá, em seguida ele entrou no carro e se dirigiu para a escola particular, onde todo mundo já sabe que ele foi lá, efetuou vários tiros e matou uma criança. O adolescente que foi apreendido confessou que planejou o crime por 2 anos. Ele planejou o crime por 2 anos, usou uma pistola 4.0, que pertence a um tenente da polícia militar, pai dele, e um revólver calibre 38, arma particular da policial. No início de dezembro, o adolescente foi julgado pela vara da infância e juventude. O menor deve cumprir uma medida socioeducativa com um prazo máximo de 3 anos. Esse prazo máximo de 3 anos, isso tem que mudar no Brasil. Esse menino tinha que ficar, nesses casos bárbaros, em que há certeza absoluta de que ele não se comporta como uma criança, em que ele planejou, ele deveria cumprir pena como adulto. Pegar pena máxima. Ele matou várias pessoas, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é um assassino perigoso.
Então e tem outros crimes horrorosos, bárbaros, né? Muitas mulheres foram assassinadas no Espírito Santo. Muitas mulheres foram assassinadas. Uma mulher em Colatina foi assassinada. Em Guarapari nós temos o caso do motoboy que foi assassinado. Nós temos o caso do rapaz que trabalhava com aquelas diversões da banana aquática lá na praia, que foi assassinado. Muitos crimes. 2022 foi um ano muito violento. E me parece que o quadro de violência vai se agravar a cada dia que passa. Isso não sou eu que estou falando, é uma questão de percepção aí. E não adianta querer tirar o posse de arma, querer dificultar, porque os bandidos, os grandes traficantes, todos estão muito bem armados. Eu penso que sociedade armada, sociedade equilibrada, um bandido vai pensar 2 vezes em entrar na sua porta, porque ele sabe que se você entrar ali, ele vai levar um tiro na cara. Mas enfim, é uma situação complicada, é uma situação complexa, que deve ser discutido ao passar do tempo. Será que realmente estamos preparados para o porte e o posse? Hein? Enfim, mas há uma necessidade de proteção. Enfim, essa é a matéria do Folha Vitória, em que apresenta esses quadros horrorosos de violência em 2022. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Feliz 2023. Meu nome é Giovanni Braga. Até mais ver. Obrigado.